Olá, galera, tudo bem? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre objetos para o futuro. Então, esse conteúdo é sobre a segunda unidade do livro didático de vocês. Então, pessoal, durante toda essa segunda unidade, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre como reutilizar materiais, artistas que fizeram isso em suas obras e tornaram-se muito reconhecidos por esse feito. Atualidade. Em nossa sociedade contemporânea, cada vez mais estamos produzindo objetos e bens industrializados. Depois de utilizados, esses materiais, parcial ou integralmente, tornam-se lixo. Por isso, é importante consumir de forma consciente e tomar o devido cuidado na hora de descartar essas embalagens para que posteriormente essas possam ser recicladas. A grande quantidade de lixo gera um problema para a maioria das cidades do mundo. Pessoal, hoje a gente sabe que diversos materiais são reciclados e são feitos outros materiais em cima de outros que já existiram e assim por diante. E é isso que faz o nosso mundo girar, né? Imagine se o nosso mundo fosse todo o lixo que as pessoas já jogaram fora algum dia, né? Não teriam mais espaço pra gente, né? Então não seria mais um local habitável. As sacolas plásticas e as garrafas PET são alguns dos produtos mais numerosos e nocivos para o ambiente, pois possuem um longo tempo para decomposição. Por isso, galera, que além de um conteúdo de artes e tudo mais que a gente vai ver adiante, é muito importante que vocês saibam que jogar o lixo na lixeira, ter em mente, né, que o consumo exagerado também não é o certo, não é o correto, e sempre cuidar com as suas ações, né? Quanto menos vocês puderem consumir de embalagens, muito melhor, né? E se tiver que consumir, saibam aonde descartá-las. Por isso, a frase que eu deixo hoje aqui para vocês pensarem um pouquinho são de 3 R's: reciclar, reutilizar e reduzir. Ou seja, se eu preciso utilizar alguma coisa, então que com isso eu possa reciclar, se não eu possa reutilizar, ou então eu vou reduzir o que eu estou consumindo, ok? Pablo Picasso. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, o artista vivia em Paris, naquele momento em que a cidade estava ocupada pelas forças alemãs e havia escassez de bens materiais de todo tipo. O artista passou a desenvolver um trabalho de montagem usando objetos descartados. Essa técnica posteriormente foi chamada de assemblagem. Assim, ele olhou para algumas peças de uma bicicleta quebrada e construiu uma escultura cujo tema sempre esteve presente em sua obra, o touro. Ela foi chamada de Cabeça de Touro. Essa foi a obra que ele criou, então, utilizando essas peças de uma bicicleta quebrada, né? O banco e o guidão, né? E aqui do lado, então, a obra a qual ele fez menção, né? Que é o touro, né? Que foi uma desconstrução do que é um desenho de um touro, né? Então, quanto mais abaixo, mais simples fica o desenho, quanto mais acima e à direita, mais elevado fica o grau do desenho. Fifós. São pequenos lampiões feitos com diversos materiais descartados, como latas de origens variadas e barbantes. Eram utilizados para iluminar as casas na zona rural do estado da Bahia, na década de 1950. Esses objetos produzidos hoje pertencem à coleção da arquiteta Lina Bobardi, a qual evidencia a qualidade do artesanato e da cultura popular da região do Nordeste brasileiro. Então, galera, mais uma vez, olhem a reutilização desses elementos, né? Então, eram utilizados latas, eram utilizados barbantes, coisas que eram descartadas por muitos, né? Outros, então, utilizavam, por exemplo, para iluminar as suas casas, né? Lá na década de 1950. Então, a arquiteta Lina Bobardi, ela também quis evidenciar tudo isso, né? Ela quis mostrar a cultura, né? O artesanato e a cultura do povo da região do Nordeste. Gordon Matta Clark. Em 1970, esse arquiteto norte-americano fez uma parede de concreto e sucata. A instalação, chamada de parede de lixo, é uma parede pouco resistente, construída de materiais incapazes de sustentar uma edificação.
Com obras como essa, Martha Clark procurou chamar a atenção para a questão do lixo. Olhando então para essa obra, galera, percebam essa junção, né? É uma parede que tem a mistura então de lixo, né? Muito lixo, lixo eletrônico, lixo reciclável, lixo de tudo quanto é estilo, né? Tem metal, tem plástico, tem papel, tem de tudo. Então, ele quis misturar tudo isso e criar uma obra para a gente refletir também, né? Porque hoje em dia, os muros da nossa sociedade estão baseados no quê? No consumismo. E o consumismo gera o quê? Gera lixo, né? Então, isso também nos faz pensar. Stuart Haygarth. O designer inglês Stuart Haygarth coleta objetos descartados em um trecho específico do litoral da Inglaterra. Esses objetos são limpos, classificados e reunidos para a produção de suas peças. Aqui, galera, é uma luminária. Então, ele recolhe esses objetos descartados, né, no litoral da Inglaterra. Ele limpa esses objetos, classifica eles de acordo com tamanhos específicos, cores e tudo mais. E depois produz as suas peças. Aqui do lado, então, a gente pode ver uma luminária que ele fez. E percebam que são vários objetos pendurados, né? E no centro, então, tem uma fonte de luz. Então, ele também acabou pegando coisas que as pessoas jogaram fora, lixo, né? E deu uma nova cara a tudo isso. Chris Jordan. O fotógrafo norte-americano viajou ao atol de Midway, no norte do Oceano Pacífico, onde encontrou milhares de albatrozes mortos. Os pássaros tinham ingerido grande quantidade de lixo plástico disperso no oceano. Esse artista fez uma série de imagens que representam a ameaça que o lixo traz para a nossa atualidade, tanto para o meio ambiente quanto para os animais e também para o ser humano. Pessoal, olhando então para essa figura, para essa fotografia, né, o fotógrafo, né, Chris Jordan, ele quis representar justamente isso. Olhem só como é triste você ver um animal morto, né, que se alimenta de peixes, mas que ao invés de estar comendo os peixes, ele acabou comendo lixo, né, comendo plástico e acabou morrendo por causa disso, em decorrência disso. Então isso está atingindo muito mais do que só nós, né? Nós temos o discernimento de saber o que é para comer e o que não é para comer, né? Os animais não, só que nós jogamos isso lá para eles. Então, de certa forma, isso também é culpa nossa. E ele disse, então, essa frase. Tal como o albatroz, os seres humanos não têm mais capacidade de discernir o que é nutritivo do que é tóxico para nossas vidas e nossos espíritos, né? Nós temos o discernimento de saber o que é lixo e o que não é para nós comermos, né? Mas nós não temos o discernimento de saber o que é nutritivo para nós como pessoas. É nutritivo para mim como pessoa jogar um lixo fora, poluir o meio ambiente, né? Sabendo que aquilo vai demorar muito tempo para se decompor. Então, o ser humano ultimamente não está mais tendo a capacidade de discernir o que é bom de se fazer, né, para a natureza em questão global, né, do que não é bom. Rosângela Renault. A artista mineira Rosângela Renault, no projeto Menos Valia, reuniu 73 objetos antigos pertencentes ao universo da fotografia, encontrados ou adquiridos em feiras de antiguidade. Ela os recuperou e associou imagens antigas a cada uma das peças. O projeto é uma ação em favor ao aumento do tempo de utilização dos objetos que se opõe ao consumo excessivo e procura valorizar a memória. Na apostila de vocês, galera, aqui eu não encontrei a mesma imagem para pôr, mas tem ali, né, um álbum de bebê incompleto, acho, se não me engano, o nome da obra. Mas enfim, nessa obra, então, ela pegou um álbum, né? Ela pegou algo físico, antigo, né? E juntou com uma foto e transformou numa coisa nova, né? Então, ela reutilizou coisas antigas, né? Que ao invés das pessoas abandonarem ou jogarem fora, ela deu um novo sentido para aquilo. Então, o projeto da Rosângela Renault é justamente esse, é a reutilização desses objetos ou então aumentar o tempo de utilização deles, né? Então, não gosto mais do jeito que ficou, vou lá, vou redecorar, talvez, vou mudar alguma coisa, mas não jogar fora, propriamente dito, né? Às vezes a gente joga fora, por exemplo, vou citar um exemplo, né? Ganhei uma agenda, não usei, tá ultrapassada, tá fora de moda, não quero mais usar. Não, então dá outra utilidade para essa agenda ao invés de jogar fora, né? Que geralmente a gente tem esse costume muito feio.
Então, ela se opõe ao consumo excessivo e ela procura valorizar a memória que aquele item tem, né? E não somente o próprio e simples consumismo, o poder aquisitivo, né? Então, o artista defende a ideia de recuperar objetos antigos ao invés de simplesmente substituí-los. Né? Então, ao invés de a gente jogar fora um objeto antigo, que tal dar uma pintura nova, dar uma cara nova para esse objeto, para ver se ele ainda não é útil, né? Getúlio Damado é um artista que trabalha com sucata. Getúlio recolhe todo tipo de objetos descartados pela população, como tampas plásticas, pedaços de madeira, brinquedos, e a partir desse universo variado, recria objetos cheios de significados. A obra que está no livro didático de vocês na página 48, galera, eu não consegui encontrar ela para pôr aqui, mas tem no livro de vocês. Representa o próprio artista há 45 anos, quando pôde usar pela primeira vez um vaso sanitário ligado à rede de esgoto. Parece engraçado, parece fora da realidade, parece, né? Mas as realidades no Brasil, que a gente pode encontrar no Brasil são bem diferentes da nossa. Nós temos a nossa casa, nós temos o nosso banheiro, nós temos o nosso quarto, nós temos a nossa cozinha, nós temos luz elétrica dentro de casa, né? Água encanada, que são coisas e realidades que tem pessoas que não possuem, né? Então, e esse artista, ele quis mostrar então com essa obra essa simplicidade, né? Que nem tudo na vida depende de tudo isso que a gente tem, de todo esse aparato que a gente tem. E ele usa justamente as sucatas para demonstrar isso, que por mais simples que sejam as obras dele, elas ainda possuem um encanto maravilhoso. Projetos de talentos. As associações de artesanatos das cidades de Coxim, Corumbá e Miranda, em Mato Grosso do Sul, desenvolveram bolsas, bijuterias, vestuários e acessórios utilizando o couro de peixe da região. Durante a Piracema, período de migração dos peixes, quando a pesca é abundante, o couro do peixe era descartado como lixo pelos pescadores. Agora, os objetos feitos com esse material são comercializados por suas famílias. Então, observem que até isso, né, as pessoas acharam um jeito de reutilizar, então, a pele do peixe, né, o couro do peixe, para fazer objetos decorativos, para fazerem bijuterias, vestuários, acessórios, né? Tudo que pode se imaginar, né? Então, isso também é um caminho bom, né? Que as pessoas possuem criatividade, estão criando, estão inovando nessa área artística, né? E de reutilização desses objetos, né? Desses materiais que estão disponíveis na natureza para nós. A quesito de curiosidade, galera, e para vocês botarem a mãozinha na consciência um pouquinho. O tempo de decomposição desses materiais. O papel demora de 3 a 6 meses. Os panos, de 6 meses a 1 ano. O filtro do cigarro, mais de 5 anos. Uma madeira pintada, mais de 13 anos. O nylon, mais de 20 anos, né? Mais do que a idade de vocês. O metal, mais de 100 anos, o alumínio, mais de 200 anos, o plástico, mais de 400 anos, o vidro, mais de 1000 anos e a borracha é um tempo indeterminado. Então, vamos pensar um pouquinho antes de jogar, né? O plástico, principalmente, plástico mais de 400 anos necessita para se decompor. Então, no nosso meio pode existir um plástico que foi jogado fora há mais de 400 anos e ele ainda não se decompôs, né? Então, vamos pensar um pouquinho mais sobre esse assunto. Por hoje era isso. Até a próxima!